Sexta-feira, dia 9 de fevereiro de 2024, estamos ao vivo no Jornal Gente para trazer as principais notícias do dia para você que está nos acompanhando pela Rádio Bandeirantes, pelo canal Band News TV e também pelo aplicativo Band Play. A operação de ontem da Polícia Federal apontou fatos graves que ameaçaram a democracia brasileira. Há elementos sólidos, pelo que nós observamos, para se acreditar que houve uma mobilização, sim, para a prática de um plano de golpe de Estado, algo que não vimos na nossa história recente, pelo menos nos últimos 40 anos. As instituições brasileiras funcionaram bem para evitar o avanço dessa estratégia. Agora, não é porque esse episódio é grave que vale tudo para investigar. E aí eu queria destacar hoje no comentário de abertura aqui do Jornal Gente alguns vícios que podem ser decisivos para impedir uma conclusão justa desse preocupante capítulo da história brasileira. O primeiro deles e o mais importante, o ministro Alexandre de Moraes, que é o autor do recebimento de todos esses pedidos da Polícia Federal e da Procuradoria-Geral da República. Ele é ministro do Supremo Tribunal Federal e deveria ter se declarado impedido de julgar esses pedidos todos porque é vítima desses fatos. Afinal de contas, se tudo isso for comprovado, nós temos um ponto muito importante que coloca o ministro Alexandre de Moraes como uma das pessoas atingidas por esse círculo que se criou para, de alguma forma, impedir que o rumo das coisas acontecesse conforme a nossa Constituição e o Estado Democrático de Direito. Há uma informação nessa peça processual de que o ministro Alexandre de Moraes seria preso e o presidente da República, na ocasião, Jair Bolsonaro, que é um dos investigados, teria dito que queria a prisão do ministro do Supremo Tribunal Federal. E convenhamos, não é essa a ordem das coisas. Afinal de contas, se ele está envolvido de alguma forma nessa investigação, ele não poderia estar no comando do julgamento dos pedidos da Polícia Federal e da Procuradoria-Geral da República. Em segundo lugar, o espetáculo da operação. Isso não é característica desta operação só, mas a forma, como as operações policiais se dão hoje no Brasil, com televisionamento, aviso, vazamentos seletivos para a imprensa e, claro, tentando mobilizar a opinião pública. Há uma estratégia por trás desta ação, desta forma, da Polícia Federal, que poderia muito bem ter ido um dia à casa de um deles para recolher os documentos, ter recolhido outros documentos na casa de outro, ter solicitado o telefone celular de um. Agora, não, é uma grande operação, se mobilizam viaturas e nesse meio acabam até mesmo levando dos locais objetos que não são alvo dos mandados. E para finalizar essas questões formais, jurídicas dessa investigação, porque os meus colegas certamente vão falar de outros aspectos, eu queria falar sobre algo preocupante, que é o cerceamento de comunicação entre advogados. E a Ordem dos Advogados do Brasil fez muito bem de ontem mesmo já levantar a mão em defesa dos advogados. Afinal de contas, aquela frase, ela é clássica e vale para sempre no Estado Democrático de Direito. Sem advogado não se faz justiça. O advogado precisa ter a liberdade, precisa ter o seu escritório guardado a 7 chaves, porque ali há informações de estratégia de defesa que são usadas. Tem muita gente que acha que advogado é só leve e traz. Isso é advogado de bandido, porta de cadeia. Advogado tem estratégia de defesa e precisa, claro, ter a sua proteção. Essa proteção está na nossa legislação e o que nós temos visto com essa mobilização recente, a influência político-partidária nessas questões jurídicas é, claro, muito prejudicial para os defensores. Seja lá quem for o defensor, se o advogado não é acusado, ele tem de ter a liberdade para exercer o seu ofício e defender os seus clientes. Nós vamos para Brasília agora, lembrando